que se um governador tivesse vontade política e eles tivessem meios de ação para isso, o governador do Ceará resolvia. A maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Porque assim, cara, nenhum governador tocantins consegue terminar mandato. Nenhum. Todos têm um escândalo de corrupção e terminam presos ou afastados. E o Nordeste continua lá. A renda per capita do Maranhão é menos de 1/3 da renda per capita de São Paulo. Isso quando você for pegar, mas quem é que puxa pra cima a renda per capita? Hoje é o sul do Maranhão, que é agrodesenvolvido. E aí um monte de funcionário público lá na capital, em São Luís. Ou seja, uma coisa é economia real, outra coisa é artificial. Pô, e altamente desigual. Ou seja, é assim? Cara, eu quero ir pra cima do governador desses lugares. Eu quero saber assim, como a gente cria população economicamente ativa, urgente no Nordeste, de maneira muito rápida, pra gente mudar essa dinâmica. E isso as pessoas vão ouvir, porque você tá tratando o cara não como um imbecil. E a real é que todo mundo trata o nordestino como imbecil. Porque você trata uma pessoa como imbecil quando você imagina que ela é só um titular de direito. Tipo, eu vou cuidar de você. Todas as propagandas são assim, o cara entra numa casa de uma pessoa no Nordeste, abraça assim uma senhora, ou eu vou cuidar de você. Que cuidar, cara? É o seguinte, eu preciso fazer você ganhar dinheiro. Ponto. Eu preciso que você consiga cuidar de você, porra. É óbvio. Só que todo mundo quer ser condescendente, porque o manual... Existe um manual one-on-one de como fazer política no Brasil. No Nordeste, seja condescendente. Em São Paulo, aí você fala que é um povo trabalhador e que está no trânsito muito rápido. Aí você vai pra uma periferia e vai ter um cara dançando um break, aí você fica... É sempre isso, sabe? Aí você dá uma favela cenográfica, você tá no Rio. É uma perspectiva muito retardada de Brasil. E se for pra fazer campanha, eu vou fazer nessa vibe. Aí voltando sobre viabilidade. Quando eu olho esses números, meus números são todos tortos. Meu público é muito mais masculino do que feminino. Meu público hoje cresce no Nordeste. Meu público é muito mais jovem do que velho. Meus concorrentes, o público é todo equilibradinho. Quando você tá muito equilibradinho, você não tem muitas assimetrias, significa que você não tá fazendo nem algo muito certo, nem algo muito errado. Eu posso estar fazendo algumas coisas muito erradas, que geram rejeição e vai gerar pessoas falando de mim. Mas com certeza eu também tô fazendo algumas coisas certas que eu também cresço muito. E aí você é falado. Tanto que eu venho sendo muito falado ao redor do Brasil. Eu arrumei uma briga agora com o estado de Tocantins. Tá Tô rodando. ligado. Aí, o que é? Acho que tá na nossa thumbnail, alguma coisa assim, mas vai lá. Por quê? Porque assim, cara, nenhum governador do Tocantins consegue terminar mandato. Nenhum. Todos têm um escândalo de corrupção e terminam presos ou afastados. Assim, galera de Tocantins, vocês têm que dar um jeito. Vocês são viciados em basicamente eleger ladrão. Eu não sei se ainda tem, mas assim, tinha um trio de senadores, tinha Cátia Abreu e Irajá, mãe e filho. Então, o que nós ganhamos com criando o novo estado da Federação Tocantins? Algumas famílias elegem senadores, ficam fazendo negócio lá em Brasília, essa é a real. Os deputados eleitos são horríveis, o governador é muito corrupto. Aí vem os políticos e falam, não, mas desde que o Tocantins virou um estado, Tocantins cresceu muito. Não foi porque virou um estado, foi porque a agricultura desenvolveu, você tem muita gente muito trabalhadora lá, e Tocantins realmente cresceu muito, não por causa dos políticos. Agora você criou uma classe política de político vagabundo que fica mamando em cima dos caras. Se Tocantins fosse administrado em Goiânia e votasse, né, nesse grande Goiás, tava todo mundo ganhando isso aí. Até porque, se você perguntar pra alguém em Tocantins se gostaria de ser administrado pelo Caiado, que é um concorrente meu, mas é um bom governador, ou pelo, nem sei o nome agora do governador, que também tá encalacrado, todo mundo ia preferir ser administrado por Caiado. Melhor. E eu falei isso do Acre também, tava tendo uma revolta contra mim no Acre, porque eu falei, cara, o Acre ganhava mais sendo um território. Um território, o que é um território? Aquele lugar existe, vamos botar uma administração ali, clara, porque vamos subir o IDH do Acre. O Acre tem 800 mil habitantes. Tem 3 senadores com 800 mil habitantes. O Acre não é a zona sul de São Paulo. A zona leste de São Paulo é maior do que o Acre. Bem maior. Acho que tem 4 milhões de habitantes na zona leste de São Paulo. Pô, tem 3 senadores, 8 deputados federais. Uma classe política muito corrupta. Então a federação perde elegendo com essa representação horrorosa que vai pra lá. Há uma distorção de votos. O voto de uma pessoa no Acre vale muito mais do que aqui. E a vida do acreano nem melhora. Ou seja, o Acre é beneficiado por esse acordo político, mas é beneficiado no papel, porque na prática viver no Acre é uma porcaria. Isso que essas coisas que tu propõe, por exemplo, o que tem a ver com Tocantins, que tem a ver com Acre, cara, caso eleito, tu vai ter não é difícil pra caralho mexer nessas porra, né? Sim. Tá fudido, né? Sim, mas o Brasil tá ligado que a maioria das paradas que tu tá falando, elas são muito difíceis de colocar em prática. Sim. Quando tu se ligar que não dá, tu vai fazer o quê, Renan? Eu vou lutar, eu vou lutar. Se eu não conseguir passar, vou continuar lutando.
Isso que uma pessoa, isso que um político que é resoluto faz. Porque o Bolsonaro se ligou que não dava pra fazer uma porrada. Acho que a gente trocou essa ideia da última vez. Sim. Que ele provavelmente chegou lá, falava, por exemplo, apenas um exemplo, no Ministério Técnico, quando ele viu que não era bem assim, que tu tem que fazer as paradas ali, ou técnica, ou aparentemente você tem que fazer um acordo no fim das contas. Aí o que ele fez foi, então vou jogar o jogo dos caras. Perfeito. O problema do Bolsonaro, quando comparado com o que eu falo, se você chegar, o Bolsonaro não tinha a menor ideia do que ele ia fazer quando ele chegou no poder. O Bolsonaro não sabia o que ele queria. Se você perguntasse pro Bolsonaro Brasil, o que você queria? Ninguém sabia. Ele queria acabar com a corrupção. Vou acabar com esses caras aí. O que o Bolsonaro queria? Mas isso a pergunta vale, essa resposta vale pro Lula. O que o Lula queria? Foi eleito com uma plataforma assim, o povo vai comer picanha e vai tomar cerveja. Tipo, se eu pegar assim, o Bolsonaro falou que vai acabar com esses vagabundos. Entendi, ele vai mexer na corrupção, vai talvez atacar o crime organizado. Tinha uma ideia etérea. O Lula, o que quer dizer a picanha e a cerveja? Você vai consumir mais. Tá, são chavões. Eu tô sendo muito objetivo no que eu quero. Eu falei que quero decretar uma guerra contra o crime organizado, quero resolver a questão fiscal do Brasil. O Brasil tá estourando, indo para um problema fiscal gigantesco. Quero fazer uma série de reformas microeconômicas que aumentem a competitividade do Brasil e quero resolver a questão do Pacto Federativo no Brasil e Pacto Federativo e questões administrativas. Seria isso. O que seria o nosso mandato? Eu vou focar basicamente nisso. Lógico que eu quero com pessoas técnicas em várias áreas, porque a parte de saúde tem que andar, a parte de educação tem que andar, tem que ter uma revolução gerencial na máquina do Estado brasileiro, claro. Mas a nossa energia tem que ser gasta e o capital político tem que ser gasto fazendo isso. Então, assim, primeiro dia de mandato, se eu ganhei, quero. Se não ganhei, quando eu ganhar, eu vou chegar lá, vou decretar guerra contra o crime organizado, vou fazer um estado de defesa específico nas áreas tomadas pelo crime organizado, para botar a polícia com o suporte do exército para retomar aquelas áreas. Não uma operação vai e volta. Vai, prende, se tiver conflito precisa matar o cara, o bandido vai matar o bandido, prende, constrói um super presídio. O Secote lá do El Salvador custou uns 100 milhões de dólares. Vamos fazer uns 2 aqui. Vamos botar centenas de milhares, botar na casa de centenas de milhares de presos. Até porque tá faltando pelo menos umas 100 mil vagas mesmo. E nesse ponto eu concordo com os esquerdistas. Acho que precisamos melhorar o tratamento dos presos. Então eu vou fazer mais presídios. Muitos presídios. Vou colocar todos eles lá pra viver muito bem preso dentro de uma cadeia, tudo certinho ali. Vão ficar lá na cadeia. Tu curte o Bukele? Cara, eu acho que eu curto os resultados dele. Eu não sei o que ele gosta, o que ele come, que time de futebol ele torce. Mas o fato é que o que ele fez para enfrentamento do crime funcionou. Não é igual no Brasil. O Brasil é um país maior. Institucionalmente falando, o Brasil é um país diferente. Dito isso, a ideia de impor lei e ordem e destruir não só o crime organizado, mas o aparato cultural ligado a ele, para mim isso funciona e nós precisamos fazer. O que é o aparato cultural ligado a ele? Isso aí não torna a coisa um pouco mais subjetiva? Porque, veja, eu não sei, não sou um estudioso, nunca fui a El Salvador. Mas um argumento que recorrente um dos argumentos, porque um deles é o do tamanho. Você já acabou de falar, acho que aqui no Brasil é diferente, eu concordo contigo. Mas um outro o cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. Entendeu? É que assim, imagina que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada um estado de exceção em que o exército e as forças policiais vão entrar nesses bairros. Você, no meio dessa operação, você apareceu ali ligado a esses caras com investigações que foram pegando suas relações com esses caras, você tinha essa tatuagem, você foi detido. A maior parte dos caras que não tinham atuação política criminal direta foram soltos. Tá. Que aí foi que se não criado um espantalho ao redor do Bukele, ao redor disso. Mas, dito isso, em geral... Eu tô te perguntando principalmente porque eu não sei mesmo, tá ligado? Não, mas é verdade. E aí eu entro um ponto, mas e Renan, e essas violações de direitos humanos... Cara, o primeiro ponto que a galera tem que entender, e aí esses sociólogos de esquerda ficam muito pistola, porque a opinião pública nunca compra o papo deles, e ainda bem. A maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Ou o fato de a gente perder de 35 a 45 mil pessoas vítimas de homicídio todos os anos. E mais, essa estatística ela pode estar, vamos dizer, subestimada, porque a gente tem um número de desaparecidos por ano. Então, se um cara lá foi alvo de um crime organizado e ele desapareceu, ele fica por um tempão na estatística de desaparecido. E é gigantesca, dezenas de milhares de pessoas na estatística dos desaparecidos. Então, isso é uma violação monumental de direitos humanos. Aí a gente pode falar, poxa, pode ter uma injustiça aqui e ali. O Estado não é perfeito e nunca será. O Estado brasileiro fica cultuando o SUS, um monte de gente morre na fila do SUS, o SUS também é muito mal administrado e nem por isso estamos jogando o SUS fora. Ninguém precisa, o SUS não serve pra nada. Então, um sistema que prenda esses caras no momento de guerra, no momento de exceção em que a gente vai precisar derrotar esses caras, pode ser que tenha injustiças e, assim, provavelmente terá.
Não tem que falar, isso é alvo de alvo de erros. Não, pô, são humanos fazendo coisas humanas. Ainda mais coisas humanas conflituosas. Dito isso, você vai ter que tomar uma decisão utilitarista. A decisão utilitarista vamos retomar essas áreas, vamos libertar as pessoas, e aí os caras ligados ao crime organizado, aí depois, presos, bem presos, todo o aparato financeiro, tecnológico, administrativo, territorial, militar, das facções, tomado, destruído, um novo arcabouço institucional para impedir que outras coisas surjam no lugar, e a gente elimina esse assunto. O Bukele tá tocando isso. O Bukele fez isso. Outras críticas tem ao Bukele. O Bukele, ele agora vai poder se reeleger. Veja, não é muito diferente do que passou com o Fernando Henrique quando ele passou a emenda da reeleição. Uhum. A questão é, ele pode comprar uma espécie de uma prática clássica latino-americana de quartelada e tal? A se ver. Por enquanto, ele é um cara altamente aprovado pela população. De fato, os resultados que ele entregou são verdadeiros. Se você anda na capital, em São Salvador, e com o seu celular na rua a qualquer hora, você não vai ser roubado. As populações reconhecem isso. A gente mandou gente nossa pra ver lá. A imprensa internacional não consegue falar de lá. Poderia falar a farsa de El Salvador. Não tem ninguém falando da farsa, porque é real, é concreto. Caiu e muito. É o país mais seguro das Américas. O que dá pra fazer é criticar o método, mas o resultado tá lá. Não tem como criticar o resultado. E mesmo o método, eu acho o seguinte, a América Latina tem 3 grandes problemas, e é bem interessante a gente ver isso. Um grande problema é o problema do crime organizado. Porque ela toma quase todos os países da América Central e da América do Sul. E aí existem essas discussões bizantinas inúteis sobre métodos, a recuperação ou não. O Bukele foi o cara que mostrou que o rei tá nu. Ele falou, cara, e se a gente só destruir esses caras? E ele destruiu os caras. E isso elimina boa parte daquelas grandes elucubrações de estudantes de direito e papo de direitos humanos. Cara, se parece uma organização terrorista, se o Hamas vem pro Brasil, a gente tem que destruir o Hamas. Não tem muito papo. Agora, se é uma organização, uma facção criminosa, a gente vai dialogar. Não, cara, vamos destruir igual a gente destruiu o Hamas. Papo muito reto, muito simples. E aí a parte cultural que eu tinha citado, pra não perder o fio da meada do que você havia colocado, Igor. O Bukele, ele pegou e ele começou a destruir os símbolos mortuários, vamos botar ali, nos túmulos dos caras, que reverenciavam o estilo de vida. Porque um cara morria e era de uma facção criminosa, eles faziam um super, sei lá, sarcófago, um mausoléu gigante pro cara, falou, pô, que legal. Pô, isso foi justamente a política adotada pelo governo que sucedeu os nazistas na Alemanha para acabar com os símbolos nazistas, uma política de desnazificação, para eliminar o status cultural de pertencer a uma facção. O Bukele tá certo em fazer isso. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Acho que não tem que ser legal você curtir o Comando Vermelho. O Comando Vermelho mata a gente todo dia. Imagina, tem uma organização política, que é o Comando Vermelho, que mata a gente todo dia no Brasil. O PCC também. E esses caras, você anda em qualquer cidade do Nordeste, você vai ter o símbolo do CV, porque eles estão tomando as cidades agora. E a gente deixa. Aí ficam bravos que o MBL tá falando disso. Cara, a gente só tem que eliminar os caras. Não tem que ter muito papo, não. É passar o rodo. Passar o rodo. E acabou. O que tu acha do que a gente tá falando, dos trabalhos que existem no sentido de acabar com o crime organizado? PL, as discussões, transformar em organização terrorista ou o que aconteceu, né? Que é o derrite e virar o relator da PL do governo, que pra mim foi meio chocante. Mas o que você acha disso que está sendo proposto lá? O governo começou a ceder. A real é que a gente fala muito em direito penal do inimigo, né? A gente começou a trazer quente pro Brasil, em cima de um pensador alemão que chama Günther Jacobs, que veio com a ideia de que quem não reconhece a autoridade do Estado e comete crimes de maneira sistemática, como por exemplo uma organização terrorista. Vamos pegar um contexto europeu dos anos 80. O ETA, que era o exército lá do país basco, que queria separação e jogava bomba e ficava explodindo bomba pela Espanha. O ETA, um cara do ETA não tinha que ser tratado como um ladrão normal, né? O IRA, na Irlanda, mesma coisa, eles são terroristas. Então nada mais natural, se a gente fizesse essa adaptação no Brasil, que uma facção criminosa ser tratada dessa maneira. E a gente começou a trazer essa discussão. O governo, por algum milagre, entrou com um projeto que se encaminhava por essa linha, mas que tudo que envolve o governo federal tem sempre as armadilhas, que ele também centralizava o poder de ação contra o crime organizado no governo federal. Na Polícia Federal, governo federal, e alguns diziam que isso ia terminar em STF.
O Derrite, ele dá um freio de arrumação pra empoderar as polícias. Por isso que o governo tá falando, ele quer sabotar a Polícia Federal. Não é exatamente isso. Quem quiser destruir o crime organizado, o governador que quiser focar em destruir o crime organizado, ele destrói o crime organizado. Se as polícias tiverem meios de ação, as polícias derrotam o crime organizado. E não é nem o exército, não é ninguém, são as polícias. E aquele papo da integração entre as polícias é importante? Sim. Eu concordo. Inclusive, num governo nosso, a gente teria que integrar. Por exemplo, se você vai fazer uma operação para tomar o Rio de Janeiro, retomar o Rio de Janeiro, retomar aquelas favelas que estão sob comando. É legal que, paralelamente, alguém esteja agindo contra, vamos dizer, as facções do Comando Vermelho lá no Ceará, que estão tomando as cidades no Ceará. Sim. Você tem que começar a fazer um estrangulamento. Pega uma liderança aqui, pega uma liderança ali. Com o PCC, por exemplo, você tem que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Que o Porto de Santos é, vamos dizer, de onde sai grande parte do faturamento do PCC. Eu me pergunto, eles ficam falando de inteligência, todo mundo sabe o Comando Vermelho exporta por ali. E ninguém mexe por ali. Deve ter algum bagulho, algum jeito, uma tecnologia de invisibilidade, alguma coisa, porque... Tem submarino. Tá, legal, mas eu e você sabemos que tem submarino. E ainda assim tem submarino, caralho? Não é tipo, cadê os caras lá? Né? E aí todo mundo sabe que boa parte da rota da droga do PCC, eles chamam de rota caipira, que é uma rota que cruza o estado de São Paulo inteiro, e aí depois vai parar lá na fronteira. Tá, alguém tem que atuar na fronteira, se vai ser a polícia dos estados do centro-oeste, ou se vai ser, vamos dar um exemplo, o exército, as forças armadas. Você tem que bloquear a entrada da droga, pegar os entrepostos logísticos que passam Mato Grosso do Sul e São Paulo, e pegar o Porto de Santos. Então aí você vai estrangulando ali. E aí alguém tá fazendo uma operação ali pra pegar onde eles lavam o dinheiro deles, aí na parte de combustível onde eles distribuem, fizeram os negócios. Você tem que ir matando esses caras ao mesmo tempo pra não ter pra onde fugir. Uma operação... Gente, você viu que a operação de enfrentamento ao PCC é muito diferente da operação de enfrentamento com o Comando Vermelho. Sim. Mas você vai depender de governadores diferentes, polícias diferentes, estados diferentes. Isso é legal ter a integração, mas todo dia está tendo crime. O que eu quero dizer é assim, você não precisa de uma grande integração pra resolver o caso do Ceará. O caso do Ceará, eu fui pegar essa cidade de Saboeiro, que morreu a Antônia Ione, que é uma mulher que se negou a envenenar a comida da polícia e tal. Os caras que eram do Comando Vermelho na cidade eram 2 caras. Não é que o Comando Vermelho tinha uma milícia. Eram 2 noias, 2 moleque noia com uma arma que devia fazer um tráfico pequeno na cidade, de valor pequeno, que queria que essa mulher matasse os policiais, ela não matou, eles mataram ela. Você entende que assim, não são super operações, que se um governador tivesse vontade política e eles tivessem meios de ação pra isso, o governador do Ceará resolvia. Eu fico ainda chocado, porque meio que o governador do Ceará conseguia fazer uma operação e passar um rapa nos caras. Ele não faz nada, esse humano. Que é outro cara que eu também viralizei, porque eu falei que, se eu virar o presidente e esse cara ainda estiver no governo do Ceará, e esse cara continuar sendo leniente, porque tá muita gente morrendo no Ceará, tem que afastar um cara desses, igual o Xandão afastou o Ibanez. Teve o 8 de janeiro, o Xandão falou, esse cara tem alguma relação com o que tá rolando. Afastou o Ibanez, resolveu o 8 de janeiro, e aí voltou o Ibanez. Beleza. Se isso é válido no caso do 8 de janeiro, que é bem menos grave do que ligação ao crime organizado, se o Eumano, o governador do Ceará, não contribuir pra gente destruir o crime organizado no Ceará, Eumano, me parece que você é parte do problema, dá licença, a gente vai botar um interventorzinho aqui, 3 meses eu vou passar a rapa aí no Comando Vermelho. Então, eu acho que no Nordeste tem um lance que é falta total e completa de vontade política, mas uma espécie de uma leniência mesmo, e é certo, vamos dizer, certo, não é leniência a palavra certa, certa simpatia, inclusive, pelos caras. Na Bahia a gente sabe de que é isso. O governador da Bahia só falta abraçar ali o pessoal das facções. Uma pergunta completamente idiota agora, porque, voltando lá no lance do Porto de Santos, cara, se a gente sabe qual que é a complexidade de tornar o Porto de... inutilizar o Porto de Santos pra tráfico de drogas. Qual que é a complexidade real dessa porra? Não dá pra ter os polícia lá fazendo um trabalho... Porque eu não sei realmente qual que é a complexidade. Você tem uma administração que é federal, alguma coisa é governo de São Paulo, mas é mais federal. Aí você tem... Que assim, as coisas são muito óbvias, né? Eles exportam por ali, todo mundo sabe que eles exportam por ali. Quando você vê a Baixada Santista, né, que é a região... Curiosamente, o PCC, repara que a gente não fala tanto em São Paulo sobre ocupação territorial do PCC. Verdade. A polícia entra em todos os lugares. Mas você vai na Baixada, inclusive teve um problema do Tarcísio com o Derrite contra os caras lá. O Comando Vermelho tem controle territorial em morros, no Guarujá, em Santos, São Vicente, na Baixada toda. Mataram agora É o CV ou é o PCC? Não, desculpa, o PCC. É o PCC, Falei besteira. Me confundi. Tá. Então o CV então faz controle territorial. Por quê? PCC.
eu tô mongol, gente. Tá peço bom, desculpa. tudo bem. É. Deixa comigo. O PCC... ótimo, muito obrigado, Igor. Pode ser meu vice aí. O PCC faz controle territorial ali. Esse controle territorial que o PCC faz, ele é necessário porque você precisa receber aquelas drogas, prepara ali, e aí vira um entreposto logístico pra você fazer alguma coisa que tá ali em Santos. É ir na Vila Belmiro encontrar o Neymar? Acho que não. É comer uma caldeirada que tem lá em Santos, frutos do mar? Não. Claramente é mandar a droga pra Europa, que é o grande business deles. Então é óbvio que assim, você tá lá, tem ocupação territorial ao redor de Santos, você tem os caras no porto, tem tudo, e ninguém usou a tal da inteligência que o Lula fica falando tanto pra pegar isso. Você quer estrangular o PCC? Você tem que ir pra lá. Porto de Santos, que o grosso do faturamento deles é ali. E não só faturamento, margem, né? Uma coisa é faturamento, outra é margem. Você tem muita margem ali. Muita grana mesmo, né? A gente tá falando de pegar lá o quilo da pasta base por X e vender pra Europa lá por 100X. Né? Porque o produto... É mais ou menos essa proporção mesmo, né? Porque o produto... Imagina o seguinte, o produto colocado lá, né? Vamos dizer, o grande mérito deles é colocar o produto. A jornada do cara é como você tira o produto do ponto A com o ponto B, com fiscalização, ela gastou. Então, a margem que eles têm em fazer o produto chegar no cliente, na ponta, é enorme. E aí é um mérito, né, administrativo dos caras. Você tem que destruir isso. Eu conversei aqui com o Lincoln Gakia e com o Valfrido Varde, e eles escreveram um livro juntos sobre máfia no Brasil e tudo mais. O Lincoln é reconhecido como um cara que entende pra cacete de combate à facção criminosa, que já foi lá na Itália, estudar máfia mesmo. E eles propõem algo que parece uma agência, uma super polícia, uma autoridade, como se fosse uma Anvisa, só que da segurança, que ela vai, gerencia e eu não sei se eu entendi direito, mas que gerencia e coordena as polícias no trabalho de destruição e repressão das facções. Tu diria que esse é um bom caminho? Eu diria que esse é um bom caminho, desde que... eu não li, eu não conheço. Mas assim, eu gosto... Bem parecido com o que rola na Itália mesmo. Não, eu gosto muito da ideia, desde que mantenha a autonomia estadual das polícias. E por que eu digo isso? Cada país tem uma história, cada país tem um contexto. O Brasil é um país que, caso certas lideranças tivessem um controle central das polícias, o Brasil poderia descambar para uma ditadura. E o Brasil nunca descambou para uma ditadura, pelo menos pós-88, muito porque os governadores têm essa autonomia sobre o uso da força. Então eu acho importante ter uma espécie de balanço de poder dos governadores com as polícias nos estados. Então, se não descambar para isso, eu acho que é muito possível não descambar, eu acho que é uma baita de uma ideia. Essa é a minha única ressalva, mas nem chamo de ressalva, às vezes eles preveem isso. É só porque há esse medo, porque inclusive é o que o governo PT tentou fazer agora. Então, vamos dizer, com essa, se não uma ressalva, com esse comentário meu, eu acho a ideia muito boa, porque tem que ser articulado.